E aí pessoal, daqui é o Mona Kid. Comecei a fazer rap com os meus 15, 16 anos. Já faço isso há sensivelmente 15 anos também. Comecei a fazer essa cena na escola, no bairro, resido no Rangel. Eu residi durante muito tempo, quase toda a minha vida no Rangel. Comecei a fazer essa cena lá no bairro e depois com alguns colegas de escola. Naturalmente isso acontece no movimento, alguns grupos não dão certo. E felizmente do meu lado não houve nenhum litígio, houve conflitos de interesses, né? A vida levou-nos a caminhos diferentes e o meu grupo de rap acabou dissolvendo-se. Depois aderi a um núcleo do bairro chamado CCC, que é Conexão Cultural Comunitária, que tem como propósito congregar objetivos comuns para promover trabalhos independentes. Faço parte desse núcleo já há uns 7 anos, sensivelmente, e graças a esse núcleo e outros manos consegui lançar o meu primeiro trabalho discográfico, intitulado Camundongo, em 2011. De lá para cá fui fazendo algumas participações em vários projetos, a nível de Luanda, Benguela e Vindub. Prontos, e é por aí está a caminho o segundo trabalho. A previsão era este ano, mas até agora as coisas não chegam. Vamos torcer que ainda consigamos lançar esse ano. Chama-se Ngala Ubeca, meu segundo trabalho. Velo muito por temas voltados a línguas africanas. Eu sou nato do reino do Ndongo, sou ambundo e vejo necessidade de trazer essas características, quer linguísticas, quer em termos de apresentação no nosso movimento hip-hop. Participei de algumas atividades relacionadas a ativismo sociopolítico no país desde 2011 para cá, que culminaram com alguns pontos positivos a nível do movimento e a nível do próprio país em si. Parecendo que não, graças ao movimento hip-hop, muita mensagem chega. Acho que o movimento hip-hop e alguns outros são dos movimentos mais conscientes que existem no país e eu me sinto orgulhoso em fazer parte desse movimento, com as nossas dificuldades, as nossas diferenças, mas ainda assim é um dos movimentos de afirmação juvenil aqui em Angola. Foi um acidente, fazer rap nunca foi intenção, foi mesmo um acidente, porque naturalmente, como todo adolescente, nós temos as nossas diferenças, temos os nossos conflitos internos e não só, familiares, e foi curioso perceber que a música rap funcionava como uma espécie de terapia para muitos músicos e para mim funcionou assim. É incrível tu te identificares com o que os outros artistas falam nas músicas e eu fui me identificando naquilo que alguns artistas falavam nas suas músicas. Essencialmente, SSP constituíram grande influência para mim. Semimi Mimoyo, apesar de não ter uma vibe assim rap, mas há uma música dele que para mim foi muito motivadora, há muitos anos atrás. Gabriel Pensador com Quebra-Cabeça também foi outro grande artista que me motivou. Então, quando tu te revês naquilo que são os trabalhos que alguns artistas fazem, depois acaba experimentando, e eu experimentei, deu certo, o pessoal foi gostando e comecei a levar cada vez mais sério isso. Mas não foi nenhuma intenção, foi um acidente que depois acabou se tornando em algo muito sério. Hoje eu digo que fazer rap não é lazer nem passatempo, é algo que faz parte de mim, funciona como terapia para mim. O Camundongo, meu primeiro álbum lançado em 2011, Camundongo, no fundo eu trago aí reflexões muito relacionadas ao meu bairro, sobre mim, sobre o meu país. Contou com participação do meu núcleo antigo, né, Fred No Cru, essencialmente na produção e em algumas participações vocais. Teve alguma aceitação considerável e eu acho que é o projeto que de algum modo me promoveu no movimento, porque as músicas que fazem parte desse trabalho foram muito bem aceitas, quer nos espaços culturais em que participei, está a dizer, essencialmente em Cacoaco, no Bié, em Benguela e no Espaço Bahia, que era o local em que muito se ecoava hip-hop. Espaço Bahia e o Elim, parecendo que não, mas são dois sítios que durante muito tempo
representaram o hip hop com um ênfase maior em relação aos outros espaços. Longe de estar aqui a afirmar serem melhores ou não, mas indiscutivelmente eram locais que a maior parte dos fazedores de rap acabavam passando e tendo boa afirmação. Olha, o hip hop nacional, para mim, tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Eu penso que canta-se muita futilidade, mas sempre foi assim, sempre, apesar de existir uma corrente mais conservadora, mas também é natural que se cante futilidade, porque desde que comecei a fazer rap, não me lembro de ter sido instruído por alguém que já fazia há muito mais tempo. Então o hip hop sempre pecou nesse aspecto. Raramente tu vais encontrar um adolescente, uma criança que tem acompanhamento de um grupo muito mais experiente. A malta começa por conta própria e vamos amadurecendo por conta própria. Alguns sofrem influências positivas e isso é um ponto positivo, né, para a sua jornada. Ganham maturidade com as experiências próprias e ao longo da vida. Outros não têm a oportunidade de frequentar meios, não têm a oportunidade de terem análises críticas dos seus trabalhos. Então cada um cresce por si só, amadurece por si só. Hoje em dia surgiu a figura dos bloggers, que não só divulgam informação em termos de música, mas também informação sobre matérias relacionadas ao movimento. Já se começa em Angola a perceber cada vez melhor que rap não é o movimento cultural hip hop. E outros elementos dessa cultura também começam a ganhar afirmação. Estou a falar do DJ, dos grafiteiros e dos b-boys. Hoje nós temos em Angola um núcleo de jovens que chama Universidade Hip Hop, que faz uma espécie de ativismo dentro do nosso movimento, e eles não são necessariamente fazedores de rap. Eles promovem o hip hop no seu todo e nos seus diversificados elementos. Então acho que isso constitui pontos positivos muito, muito bons no nosso movimento cultural. Já há concursos de premiação de algumas vozes a nível do rap, há o gênero feminino a impor-se cada vez mais. Eu acho que isso aqui constitui pontos positivos. O fator união é uma coisa muito questionável. É mais fácil vermos união entre núcleos do que o movimento num só todo, mas eu também penso que isso é natural. O nosso movimento em Angola é dividido em termos de afirmação, de núcleos e tudo mais, mas é muito unido quando vem a ter um posicionamento social. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Se alguma coisa acontecer com um rapper, a comunidade de alguma forma vai se manifestar. Eu acho que essa coisa é muito positiva, mas entre nós, ajuda mútua para promover trabalhos é um pouco mais difícil. Hoje há muito talento existente no nosso mercado, no nosso país, mas não há apostas. Não estamos aqui a falar que no nosso movimento também existe aquela do lucro imediato. Raramente se consegue pegar num artista, fazer uma aposta, lançar um projeto e depois ter retorno. Não, o teu talento fica condicionado pelas tuas condições financeiras. Os mais persistentes conseguem suplantar essas barreiras. A figura das mixtapes também deu outra roupagem no nosso movimento, então eu acho que a parte que mais evoluiu é a produção e a divulgação. Divulgação na figura dos bloggers e a produção de instrumentais. Foram pontos que muito evoluíram. O MC sempre foi consciente, sempre, os mais conservadores principalmente. E hoje faz-se muita música, tem muita música, e aqui o importante é saber filtrar aquilo que o mercado dá, mas ganha o hip hop porque mantém sempre a sua roupagem e revitalização. Quando eu vou fazendo as minhas composições, eu procuro partilhar as minhas próprias experiências, porque eu defendo que ser original é você contar as tuas próprias experiências, as experiências das pessoas que são próximas e do teu país. Acho que nós vivemos experiências únicas que, por mais que se assemelhem com de outras pessoas, nós somos originais, cada vez mais originais, quando pusemos a nossa realidade, quando pusemos a nossa experiência. E eu partilho as minhas experiências nos meus trabalhos musicais e hoje vou abraçando cada vez mais o associativismo
numa vertente não música, né? De tudo um pouco. Cultura, afirmação de identidade, mensagens de intervenção, mensagens meditativas, não que intervenção não seja, mas mensagens mais meditativas, assim, meio mais poéticas, né? E no fundo é isso. Política, cultura, poesia, terão tudo isso no meu trabalho. Nesse projeto fui mais cuidadoso em termos de instrumentalização e participações em coros. Em versos decidi pôr de parte, porque aqui em Angola é muito complicado trabalhar com outros artistas, cada um tem a sua agenda, e se quiseres avançar com um projeto, tens que ter determinação, tens que ter disciplina. Se não tiveres isso, ficas muito dependente. Não que não quisesse ter aqui outras pessoas, mas às vezes tu fazes um convite e é capaz de quem tu convidaste fazer uma eternidade para gravar uma parte e tudo mais. E para mim é importante aprender com as boas e más experiências. Não trago participações em versos por esse motivo. Sou rigoroso nos meus áudios, sou rigoroso nos meus propósitos, na minha agenda. Pus de parte toda a pessoa que convidei e não honrou com compromisso. E também quis explorar muito mais o meu potencial. Esse projeto chama-se Ngala Ubeca, que é um projeto que elaborei meditando numa fase em que me senti muito sozinho mesmo. Um pouco exilado, se é que posso usar esse termo, por causa das questões sociopolíticas que o país viveu de 2011 para cá. Algumas pessoas foram conotadas negativamente e eu também sofri algumas represálias no trabalho, na família também. Alguns amigos afastaram-se e essas coisas influenciaram para que eu afirmasse o meu projeto como sendo um período que vivi sozinho, daí o título Ngala Ubeca. E pronto, é isso que vocês poderão. Ngala Ubeca é estou sozinho. Sozinho ou só ou solitário é o significado de Ngala Ubeca. Pronto, espelha um momento em que tive muito só. Quase perdi minha casa, os projetos não deram certo, a crise influenciou negativamente na minha vida. Pensei tudo em sair de Luanda e viver para o Ambo, procurar outras oportunidades e tudo mais. Mas no final das contas, depois de muita batalha, hoje as coisas começam a tomar outro rumo, começam a dar certo, felizmente e graças a Deus. Pronto, então hoje teremos o álbum, felizmente, e continuo aqui em Luanda e continuo a participar de atividades socioculturais.